vocês? Espero que estejam todo mundo bem. Eu vou me apresentar, primeiramente. Meu nome é Pedro Rucchini. Eu estou no sexto período de Engenharia de Produção na UGB e vou estar junto com vocês aí nesse semestre no programa de monitoria, na matéria de Estatística Aplicada à Tomada de Decisões. Então, nessa aula, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a distribuição normal e um pouquinho também de distribuição normal padrão. Bom, então vamos começar dando a definição do que seria a distribuição normal. Bom, basicamente, a distribuição normal é uma distribuição contínua que representa uma função que vai definir uma curva para a gente. E essa curva determina a probabilidade de um certo evento ocorrer. Legal, então vamos entender de uma forma mais prática. Suponhamos que você é um pesquisador e seleciona algumas pessoas para aplicar um teste de QI. E você observa que naquela população a média é de 100 pontos, com um desvio padrão de 15 pontos. Porém, você quer selecionar uma pessoa aleatória e ver que aquela pessoa possui um QI acima de 120. Então, a distribuição normal poderia responder isso para a gente. Então, a gente pode dar como finalidade a distribuição padrão a tomar decisões a partir de uma população usando apenas os dados que você extraiu. E a função que a distribuição normal representa seria essa aqui, ó. Mas podem ficar tranquilos que a gente não vai precisar usar ela. A gente só precisa entender algumas coisas antes de começar na prática. Primeira coisa, é regra que o seu desvio padrão deve ser maior que zero e a sua função deve ser maior que zero também. Então vamos entender um pouco mais as características. Se a gente olhar aqui para essa figura, a gente pode notar algumas coisas visualmente. A primeira delas é esse formato de sino que a nossa curva faz. A segunda coisa é a gente pode observar aqui que temos uma média cortando a nossa curva e que ambos os lados são simétricos. Então, o que isso quer dizer? Que toda essa área aqui da minha curva ela tem um valor igual a 1, ou 100%. Então, logo, esse lado vai ter 50% e esse lado 50%. E a nossa média aqui, na curva normal, a nossa média é igual à nossa moda e igual à nossa mediana. Então, beleza. Outra coisa importante também de falar é que vocês estão vendo aqui na pontinha da nossa curva, ela está quase tocando o eixo X. Porém, quanto mais longe da nossa média, mais perto do eixo X a nossa curva vai estar. Porém, ela nunca toca o nosso eixo X. Então, vamos entender um pouquinho melhor essa relação da nossa média e do desvio padrão em cima do nosso gráfico. Se vocês olharem aqui na figura 2, a gente pode notar duas curvas, correto? E estão dizendo aqui pra gente que nosso desvio padrão é igual e nossa média da curva 1 é menor que nossa média da curva 2. Se a gente pode notar que elas estão localizadas em lugares diferentes, a gente pode observar que o nosso desvio padrão sendo igual, nossa curva vai ter a mesma altura, porém, como a nossa média é diferente, eles estão deslocados em lugares diferentes no eixo X. Então, a nossa média vai fazer com que nossa curva se desloque de esquerda para a direita e vice-versa. Bom, falando um pouco sobre o desvio padrão, como ele reage aqui no nosso gráfico, a gente pode notar essas duas curvas aqui, onde a nossa média é igual, por isso eles estão localizados no mesmo lugar no eixo X, porém o desvio padrão é diferente. Podem notar que uma curva aqui é mais alta que a outra. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior nosso desvio padrão for, mais achatado nossa curva vai ser. Então, beleza, recapitulando aqui rapidinho.
Nossa média, ela vai fazer com que nossa curva se desloque, esquerda, direita, esquerda, e o nosso desvio padrão vai fazer com que nossa curva seja mais achatada ou menos achatada. Bom, entendendo já um pouco as características da distribuição normal, a gente pode começar a falar sobre a normal padrão, que ela tem como finalidade facilitar a nossa vida e tornar um jeito mais prático da gente resolver nosso problema. Por quê? Porque para a gente aplicar a distribuição normal, em algum caso, a gente ia precisar resolver aquela função que a gente viu lá atrás. Só que isso muitas vezes é algo muito trabalhoso. Então, como o nome já diz, a distribuição normal padrão, ela basicamente padroniza a nossa distribuição normal. Como? Fazendo com que a nossa média se torne sempre igual a zero e nosso desvio padrão sempre igual a 1. E a gente consegue usar a normal padrão através de algumas tabelas que a gente pode encontrar aí na internet. Então, como seria o passo a passo disso? A gente tem nossa distribuição normal e para padronizar ela, a gente usa essa fórmula aqui, ó, onde z é a nossa normal padrão, o x vai ser nossa variável aleatória, menos nossa média, dividido pelo desvio padrão. Então, vamos voltar lá naquele caso que a gente falou no começo, onde você era um pesquisador e está querendo selecionar uma pessoa aleatória com um QI acima de 120. Caminhando para a nossa resolução, nós temos com que a nossa média é igual a 100, o nosso desvio padrão é igual a 15, e o que a gente quer? A gente quer a probabilidade de uma pessoa aleatória que a gente selecionar tenha um QI acima de 120. Vendo aqui no nosso gráfico da curva normal, a gente pode notar exatamente isso, onde nosso 100 é a nossa média, nossa referência é 120, e o que a gente quer é essa área aqui, ó, da nossa curva, essa área azul, que representa a probabilidade de alguém ter um QI acima de 120. Então, para começar a aplicar isso, a gente precisa padronizar nossos valores com a fórmula da normal padrão. Jogando esses valores então aqui para a nossa fórmula, a gente pode encontrar o valor de 1,33, que passando aqui para o nosso gráfico, o 100, que era a nossa média anterior, ela passa a ser igual a zero, e nossa referência, que anteriormente era de 120, passa a ser 1,33. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa ir lá na tabela e encontrar a referência, onde vai estar esse valor aqui de 1,33, e descobrir a área que ele representa, ou seja, essa área aqui, ó, de 0 a 1,33, o quanto isso aqui representa. Então, vamos lá para a nossa tabela. Bom, algo importante de ser dito é que, dependendo da tabela que você está utilizando, vai mudar a forma que você vê sua referência. Então, tome cuidado quando você estiver utilizando uma tabela, procure ver a forma correta de você achar o número que você está procurando. Essa aqui que vocês estão vendo, que eu estou utilizando, ela tem como na parte da frente me dar os valores positivos referente ao meu gráfico e a parte de trás dela somente o lado negativo do meu gráfico. Então, o que isso quer dizer? Então, a área que eu achar aqui, ela representa somente a área positiva do meu gráfico, ou seja, do zero para a direita. Então, vamos lá. Como que eu posso achar a minha área aqui nessa tabela? A gente tem lá que a gente achou o z igual a 1,33, correto? Então, eu vou pegar aqui esses dois primeiros números e vou tentar achar ele aqui na minha esquerda. Vou descendo, encontrei 1,3. Eu vou traçar uma reta aqui e depois eu vou pegar o número que sobrou, que é o 3. Vou procurar aqui em cima, tá vendo? Vou traçar outra reta
e chego exatamente esse valor aqui, de 0,9082, que é exatamente a área que eu estava procurando. O valor que eu encontrei lá na minha tabela, ela vai representar essa área aqui, ó, que é a área entre 0 a 1,33. Passando isso para porcentagem, é bem fácil, né? É só multiplicar por 100 que a gente encontra nossa área de 90,82%. Essa área. Porém, a gente quer essa área aqui de fora, depois do 120, que vai representar a probabilidade de eu encontrar uma pessoa com QI acima de 120. Então, é bem fácil da gente fazer isso. É só a gente pegar essa área total aqui e diminuir pela área que a gente achou lá na tabela. Então, passando isso para números, 1, o valor que a gente achou na nossa tabela, vezes 100, que a gente vai encontrar o valor de 9,17, que corresponde a essa área aqui. Sendo assim, a gente pode concluir que a probabilidade de a gente selecionar uma pessoa de forma aleatória nessa população e essa pessoa ter um QI acima de 120 é igual a 9,17%. Beleza? Então, esse exercício serviu como uma forma da gente poder visualizar um pouco melhor como funciona a distribuição normal, como a gente pode normalizar ela para a gente usar a norma padrão e de uma forma prática a gente conseguir enxergar como a gente pode usar isso no dia a dia. Eu deixei algumas referências aqui, se vocês quiserem pesquisar. A aula é somente isso mesmo que eu queria falar sobre a distribuição normal e um pouquinho sobre a norma padrão. À disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. É só entrar em contato comigo lá no Teams, colocar minha matrícula lá que vocês vão me achar, ou então através do meu e-mail, que está na tela aí, que estão aparecendo para vocês. Então, beleza, pessoal. Até a próxima aula e se cuidem.